Olá, pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Hoje na bicicleta ergométrica, há 26 minutos aqui, que eu vou 60 minutos aqui. Tem chão. E tô fazendo, sim, atividade física toda semana, todo dia. Tô tentando, manter a frequência, que é importante a frequência, tá, gente? Você tem que fazer 300 minutos de atividade física por semana para não ser sedentária, tá? Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. Então, eu tô tentando fazer isso, Além de fazer a arte marcial, eu tô colocando atividade física na minha semana, os dias que eu não pratico arte marcial. Bom, aqui eu conto, tá, gente, um pouco, do que eu vivi na arte marcial, aquela coisa toda, que foram momentos complexos. Tem muita história, São muitos anos de artes marciais, eu tô há 15 anos, tá, com algumas paradas, voltas, mas nunca larguei a arte marcial. Sigo e tal, e gosto muito, tá? Realmente a arte marcial pra mim é um remédio mesmo, tá? E aqui eu conto algumas coisas pra vocês. Eu fiz 4 anos de capoeira, 5 de aikido, 1 ano e meio de Wenshu, fiz alguns meses de ninjutsu, fiz hapkido, algumas aulas, sistema, fiz silat, fiz curso de defesa pessoal e sigo fazendo, gosto muito de arte marcial. Agora estou fazendo Kung Fu, já vai fazer um mês, Kung Fu, e Krav Maga, algumas aulas avulsas, tá? Gosto demais da arte marcial, demais. É até demais, tá? Mas aconteceram coisas muito marcantes, na minha vida, principalmente no Aikido, que foi onde eu fiquei mais tempo. Passei por várias linhas de Aikido, vários dojos, tá? Vários senseis, e foi complicado, tá? O Aikido sempre foi uma arte que eu gosto, tá? Eu gosto da arte marcial Aikido, mas o perfil das pessoas do Aikido são pessoas que não tem nada a ver comigo, não me doam e entram em conflito muitas vezes, tá? Eles são muito submissos, são muito machistas, não são politizados, as mulheres são... Eu apoio todas as mulheres, tá? Eu tô do lado delas sempre, mas tem coisas que me incomodam quando eu vejo nas mulheres. Normalmente elas são muito submissas, não são politizadas, não conseguem ver o machismo em volta delas, tá? Assim, nos próprios maridos e namorados que elas têm, Então é muito complicado, mas você entende, quando você começa a estudar, você entende que você vivendo numa sociedade machista, óbvio, as mulheres foram estragadas, pela educação dentro de casa, pelo ambiente que elas vivem, tudo mais, E elas também não tentam ampliar o olhar, tá? É isso, se acomodaram nisso e tal. E me marcou algumas coisas, assim, algumas mulheres me marcaram bastante na arte marcial, muitas, Porque em vários dojos em que eu estive, tinham poucas mulheres, mas sempre tinham mulheres. E sempre foi um relacionamento difícil o meu com elas, tá? Embora eu apoiasse elas e tal, e me manifestasse contra o machismo nos dojos, elas nunca ficavam do meu lado, tá? Elas sempre ficavam contra mim, já começa aí, É meio louco, mas é verdade. É muito triste, Mas é assim. No Wenshu foi assim. Tinha uma mulher lá, uma moça. A gente teve aquele problema no banheiro, Os homens usando o banheiro feminino, e eu reclamei disso, eu fui a única. Ela via e fazia que não via, Então, é impressionante, Assim, eu perguntei coisa para ela falou que não ia responder, então assim, ela não tem sororidade. Você vai ver muitas vezes entre as mulheres a falta de sororidade feminina. Elas não têm, Elas entraram de cabeça mesmo, no machismo. O machismo detonou elas, Algumas mulheres, a maioria. E elas não conseguem perceber, que elas têm que ter união umas com as outras. Mas, enfim, eu tenho que lidar com isso, Em dojos de artes marciais eu lido com isso. Porque, primeiro, a maioria é tudo homem, Então, a força é deles.
E quando você tem poucas mulheres e ainda mulheres amedrontadas, como são as que eu encontro, né, nos dojos de Aikido, de capoeira, né, de Wing-Chun, eu encontro mulheres amedrontadas, né, mesmo que elas não pareçam amedrontadas, elas são amedrontadas, elas não se colocam, elas não têm uma visão do machismo, elas não reclamam do machismo nos dojos, elas não se manifestam, tá? Pelo contrário, elas ficam a favor do machismo e alimentam o machismo nesse dojo, puxam o saco do professor e tal. Muitas situações me chamaram a atenção de mulheres, né? Uma delas foi no dojo do Sensei Rick Salbengrosso. O dojo do Sensei Rick Salbengrosso eu fiquei bastante chocada. Não estou falando mal de mulher, eu estou fazendo observações sobre a postura de algumas mulheres que não têm culpa de serem assim, não têm bagagem, não são politizadas e não conseguiram se libertar do machismo, né? Então, por isso são assim. Mas foi chocante, né? O dojo do Sensei Rick Salbengrosso foi chocante em tudo, tá? Desde o Sensei Rick Salbengrosso, que era um choque bizarro, um homem bizarro, um sensei bizarro, que dava em cima de mulher. Um dojo bizarro, ultra machista, né? Pessoas, homens bem machistas mesmo, uns ogros. Inclusive, o Aikido deles era um ogro, tá? Também. Tinha uma mulher lá também que namorava com um rapaz, né? Faixa preta dele lá, que hoje é sensei, marombinha. Também esquisita, uma moça estranha. Um iceberg, né? Ela tinha um discurso feminista, mas ela nunca foi. Ficou contra mim lá, ficou a favor do coisa, fazia observações absurdas. Uma pessoa completamente fora. Teve um momento que ela falou assim que ela queria ser tratada como homem. Então, pra vocês verem como é que é, né? A deformação da mente, né? De algumas mulheres que você vai encontrando, que eu fui encontrando no dojo. Ela queria ser tratada como homem. Ela achava que ser tratada como homem é ser igual. Não é. Ser tratada como mulher com respeito e igualdade, né? Isso sim é o certo, não ser tratada como homem, né? Então, assim, uma visão completamente deformada. Ela namorava com um faixa preta lá, e aí ela se blindava assim, tá? Porque eu não sei se ela teria coragem de treinar lá sozinha, sem ter um faixa preta encostado nela, tá? Então, já começava assim. E uma coisa que me chocou muito foi que deu um rolo, né? Nesse dojo do Sensei Rick Salbengrosso deu um rolo, uma confusão, eu com ele, tá? Ele me desrespeitou, ele teve o troco, tá? É isso. Eu entrei em conflito com ele. Aliás, eu entrei em conflito com vários senseis. Vários senseis, todos, tá? Vários, todos. Então, porque são homens muito complicados, né? Geralmente o professor, o sensei, o sifu, o mestre são homens muito complicados, tá? Eles são homens atormentados psicologicamente e eles têm poder. Então, o que acontece? Quando um homem é atormentado e ele tem o poder, é óbvio, ele não sabe usar esse poder, tá? Então, ele usa de uma maneira errada, tá? É isso. Você vai ver nas artes marciais muitas vezes. Então, eu entro em conflito mesmo, tá? Eu entrei com conflito com o Sensei Rick Salbengrosso, virou uma guerra fria lá dentro do dojo dele. Eu com ele, tá? Até que ele me tirou, ele não me aguentou. Ele me tirou, ele tinha medo de mim, Sensei Rick Salbengrosso. Uma figura triste, né? É uma pena que ele seja uma pessoa assim, sem caráter, né? Ele não me parecia uma pessoa ruim, só que o problema é caráter, né? E o caráter é tudo numa pessoa, né? Se a pessoa não tem caráter, não arruma, né? Não tem como arrumar caráter, tá, gente? Não tem como arrumar, tá? Caráter a pessoa que não tem caráter, não tem. Ela não vai ter nunca. Vai morrer assim, tá? Então, o problema do Sensei Rick Salbengrosso não tinha caráter, né? Um homem que não respeitava mulher, zoava mulher, usava mulher, tem filho com uma, tem filho com outra, tá com uma. Sabe assim, uma pessoa completamente fora, infeliz, super infeliz, e que também se relacionava com mulheres assim, sacanas, iguais a ele, assim. E a mulher dele foi no dojo, eu fiquei impressionada, né? Parece que ela treinava, não sei se era aluna, ele deu em cima dela como aluna e no fim teve filho com ela, eu não sei, tá? Eu não sei porque eu sempre achei ele uma bizarrice, né? E ela foi, né? Porque quando deu o rolo, eu com o Sensei Rick Salbengrosso, né? Rick Salbengrosso deu em cima de mim e eu entrei em conflito com ele. Lá no dojo.
E aí ele pegou, chamou a mulher para ir, era ex-mulher, diz ele que era ex-mulher, que estava separada. Ele nunca estava se separando, né? Assim, sabe aquele homem que não respeita a mulher? Ele separa, depois ele vem, fica junto, separa. É um homem completamente sem ética, e sem postura, e sem moral, tá? Então, isso já explica o que é um homem assim, né? Ela foi, e eu percebi depois que foi uma jogada deles, ela aí. Foi ridículo, assim, sabe? Uma coisa assim, super infantil. E ela, essa mulher, uma mulher esquisita, né? Ela chegou grossa, bem grossa comigo, assim, que você percebe, né? Quando uma mulher é hostil com você. Ela é bem grossa, assim, uma mulher sem postura, né? Ela pegava, ele dava um exercício, ela estava cansada, fora de forma, ela saía do tatame. Porque você não sai de um tatame de Aikido, né? Nunca. Quando você está cansada, você pede, você senta em 6A ou senta com a perna cruzada e fica. Você não sai do dojo, que nem ela fazia. Ela saía do tatame. No meio da aula, assim, sabe? Uma coisa ridícula, absurda, né? Uma pessoa assim, completamente sem postura nenhuma e sem conhecer regras, né, no Aikido. E faixa amarela já. Ela era faixa amarela. Aí ela pegou, e aí ela veio, né, me cumprimentou, achei ela bem fria, esquisita, né, aquela unhinha pra fazer, feitinho, que cabelinho, fecha, sabe aquela mulher assim, sabe, que você percebe assim, você fala, essa mulher não tem nada a ver com arte marcial, parece que ela veio pra uma festa, entendeu, ela não foi pro dojo, uma mulher nada a ver com arte marcial, nada a ver com Aikido, né, e aí ela pegava, eu ia treinar com ela, porque eu tinha que segurar, né, aqui no dogi dela, para fazer, né, as quedas, fazer as técnicas, né, o irimi e tal. Eu era iniciante, né, porque foi o primeiro dojo de Aikido que eu estive. Eu não sabia fazer as técnicas direito, eu não sabia fazer as pegadas, né. E aí eu ia pegar nela assim, ela pegava assim, minha mãe falava, não, você tem que pegar assim, bem grossa assim, uma mulher bem grossa assim, bem sem educação, uma mulher grossa, bem grossa assim, sabe? Eu nunca vi uma mulher tão grossa assim, né? Hostil, né? Ela tava com raiva, assim, você percebia, né? Você percebe, né? Quando uma mulher tem raiva de você. Ela tava com raiva, assim, você percebia, porque ela nunca me viu. Como é que ela pode ser hostil assim, né? Do nada. Provavelmente ele falou alguma coisa pra ela lá e ela ficou com raiva, tá? Assim, ela tava com ciúmes, né? Muito engraçado. Coitado. Rick, só bem grosso. Um homem bizarro, tá? Nunca vi um homem tão fora na minha vida, completamente fora, completamente sem noção, né? E aí eu peguei, né, e ela pegou, ela o tempo todo bem agressiva, era desagradável treinar com ela assim, bem desagradável, né? Aí teve uma vez, porque eu tava fazendo, eu tinha acabado de entrar no Aikido, né? Eu tava meses no Aikido, eu não sabia fazer as quedas, eu não sabia fazer nada. E eu caí errado, né? Caí com o pé errado. Porque você, quando faz a queda, você tem que cair com a perna que está mais perto para você cair, entendeu? Tem um jeito de cair. Você não vai cair de qualquer jeito, tá? No Aikido tem as técnicas, né? Aí eu fiz a queda errado, ela pegou assim, na frente de todo mundo, eu estava treinando com ela, né? Ela começou a gritar dentro do tatame, dentro do dojo, né? Ai, sensei. Ela falava assim, sensei, até difícil imitar. Ai, sensei. Fala pra ela que ela tá fazendo certo. Eu tava fazendo errado, né? A minha queda tava errada, tava com a perna errada a minha queda, né? Ele ficava parado, ele ficou parado assim, olhando pra ela. E ela mandando no dojo, ela passou por cima dele, assim, sabe? Uma cena assim, completamente assim... bizarra, assim, surreal, né? Você vê uma mulher assim, né? Se comportando desse jeito no dojo. Aí teve um momento, eu falei assim, nossa, essa mulher é completamente fora. Ela saía, né? Na hora, assim, terminava uma técnica, ela saía do dojo, do tatame. Uma coisa, eu nunca vi nada disso, assim. Ela não tinha noção básica, né? De etiqueta do Aikido, porque o Aikido tem etiquetas, né? Você não pode sair assim do dojo, né? Do tatame. Ela não aguentava fazer nenhuma técnica, né, assim. Aí teve uma hora que ele pegou, né, ele foi fazer uma técnica
que ele mobilizava a pessoa. E o Sensei Rickson Bengosu, ele era um massa, ele é massa, tá? Ele é uma tora, parece um urso usando um hakama, tá? É uma tora, barbudo, assim, com um rosto redondo, um cabelinho tudo espetadinho, assim. É pleiba, né? Pleiba, é um homem completamente sem noção, assim, sabe? Mas é uma tora, tá? Grandinho. Depois eu lembro dele ter falado que fez kickboxing. Então, vocês imaginam o tamanho desse homem, né? Ele fez kickboxing muito tempo. Imagina, né? A força que esse homem devia ter, né? Ele era grandão, um homem grandão. Não muito alto, mas assim, uma tora, assim, barrigudo, maçudo, assim, um corpãozinho, assim, não sei explicar. Uma barba, assim. Então, uma figuraça. O pé dele era enorme, tá? Dava, assim, uns 10 mil, assim, mais ou menos. Tá? Muito engraçado. Ele era bonachão, tá? O nome bonachão. Aí ela pegou... Aí ele foi fazer a técnica que ele mobilizava. Só que é o seguinte, claro, qualquer pessoa que o Sensei Rickson Bengosu, com aquele tamanho, subia em cima, ele sentava em cima da pessoa. Não tem como sair. Ele é enorme. Ele deve ter mais de 100 quilos, entendeu? Assim, impossível. E ele foi fazer a técnica com uma pessoa pequenininha, magrinha. Se ele faz com uma pessoa grande, aí sim, ele não consegue, entendeu? Porque a pessoa puxa o pé... a pessoa puxa o pé dele, ele cai. Aquela técnica não funcionava. Tinha muita técnica na Makoto que não funcionava, né? Assim, uma vez eu cheguei a questionar, ele não gostou. Falei, cara, mas espera aí, se você imobilizar... Ele ficou com raiva de mim, porque ele estava fazendo a técnica. Eu falei, mas espera aí, eu posso puxar teu pé. Aí ele ficou parado assim. Aí ele ficou parado, você tem razão. Aí ele, você tem razão. Aí ele pegou, vem aqui que eu vou fazer com você. Bom, claro, imagina, eu sou pequena. O Sensei Rickson Bengosu é uma tora, ele é enorme, ele deve pesar mais de 100 quilos, tá? Imagina um homem desse em cima de você, você não consegue sair. Consegue, de bruço, você fica de bruço na técnica. Então, não tem como, né? Não tem, mas dava para puxar a perna dele, dava para puxar. Aí ela pegou, quando eu tava vendo a técnica, né? Todo mundo parado, ela do meu lado, essa mulher dele, esposa dele, que teve filho com ele. Horrível, uma mulher super sem educação, super sem noção, assim, nada a ver com Aikido, não sabia se comportar no dojo, assim, uma mulher sem noção nenhuma de nada, né? Mulher dele. Ela foi lá mesmo, sei lá, tipo, por ciúmes, assim, né? Porque... não parecia que ela estava envolvida com Aikido, assim, tá? Ela não tinha nada a ver com Aikido, nem com arte marcial nenhuma. Aí ela pegou, né? Ele estava fazendo a técnica, falou, olha... Ela me chamando, né? Olha... Se questionar a técnica uma vez... Ela contando pra mim, uma vez eu questionei uma técnica com ele me mobilizou, quase que ele me matou, ele me machucou. E ela era uma mulher pequena, tá? Realmente... O Sensei Rickson Bengosu, que é uma tora em cima dessa mulher, ele mata ela, só isso. Ele falou, ele me machucou, assim, tipo, querendo me assustar, assim, né? Ela estava falando isso porque provavelmente ele reclamou que eu questionei uma técnica. Então, ela falou isso para eu não questionar a técnica, tá? Ficar com medo dele, tentar... Ridículo, muito engraçado. Eu falei, Aí eu olhei para ela assim... Porque eu falei assim, cara, eu não vou dar muita conversa pra ela, entendeu? Porque é uma mulher que não tem nada a ver, ela é grossa, barraqueira, entendeu? Ela tá aqui por ciúmes, foi uma jogada dos dois, entendeu? Para tentar me intimidar. Eu falei, eu não vou dar atenção pra ela. Vou deixar ela falar sozinha. Então uma hora ela vai parar, cansar, né, de me provocar. Ela tava me provocando, tá? Sim, é mulher ciumenta, né? Você percebe. Você percebe, né, quando a mulher é problemática, insegura, né? Ela estava insegura comigo. Não sei por quê, tá? Porque aquele homem é um bizarro, bizarrice. Aí ela pegou, falou, ele me machucou. Eu falei, Aí eu fiz assim, nossa. Eu falei, nossa. Eu achei um absurdo, né? Imagina, como é que pode, né, um sensei daquele tamanho machucar, né? Fazer uma técnica, porque ele domina uma arte, né? Uma tora, fazer uma técnica naquela moça que é aluna, e machucar, por aí vocês já veem, né? Que ele era, o Sensei Rickson Bengosu era um homem completamente fora, ele era sem noção nenhuma, ele não tem ética nenhuma, né? Porque ele deveria fazer uma técnica dessa com um homem do tamanho dele, que aí a técnica não vai funcionar, né? Porque se ele pegar um homem do tamanho dele, da envergadura dele, o cara puxa o pé e ele cai. É claro, ele está fazendo técnica com um aluno, né? Que não domina a técnica e que é menor que ele.
É claro que vai funcionar, não é? Na verdade, não é a técnica dele que funciona, é a massa corporal dele que funciona. As pessoas não sabem, mas a gente vai fazendo arte marcial, a gente vai entendendo. Boa parte das vezes que um homem te faz uma técnica, não é a técnica que funciona, é a massa corporal dele que funciona. Muitas vezes eles nem dominam técnica, mas eles têm uma massa corporal superior à sua. E é ela que vai funcionar, não é a técnica. Então, com o tempo de arte marcial que você vai fazendo, você vai entendendo quando é a técnica que está funcionando ou quando é a massa corporal. Na maioria das vezes é a massa corporal que funciona, não é a técnica. O cara nem está fazendo a técnica direito, tá? Mas ela funciona porque ele usou a massa corporal dele, que é alta, é superior à da outra pessoa, tá? É isso, ele está usando força, está usando grice, truculência. Então, assim, essa mulher me impressionou muito, assim, todos os anos, os 15 anos em que eu estive nas artes marciais, algumas mulheres me marcaram muito pela postura, sabe? Triste, fiquei bem triste. Essa foi uma delas, essa mulher, do Sensei Riksaben Grosso. Ela era uma mulher muito infeliz, assim, sabe? Praticamente assim, que coloca ele no pedestal, né? Aquela mulher, geralmente, com o tempo que eu fui observando, né? Relacionamentos de senseis com alunas, você percebe, a mulher que se relaciona com o sensei, ela é a mulher mais fraca do dojo. Mais fraca emocionalmente, a mais medrosa, mais submissa, com conceitos mais machistas. É essa mulher que vai se relacionar com o sensei. E ele vai nela. Ele vai nela porque vai ser mais fácil ele manipulá-la, tá? Então, a mulher que se relaciona, namora, casa com um sensei, ela é a mais fraca. Ela é uma mulher fraca, bem submissa. E ela precisa desse homem para se autoafirmar no dojo. E ter também uma blindagem nesse dojo. É isso, você vai perceber isso. Muitas mulheres têm medo, né, de ficar no dojo sozinha, no meio daquele monte de homem. Então, elas se relacionam com os homens. É uma forma delas conseguirem um apoio e uma proteção. Você vai ver muitas mulheres namorando com homens em dojo, com senseis. É uma questão mais psicológica, mais complexa. Não é paixão. Não é paixão. É uma questão de poder. É um jogo de poder, tá? É isso que eu tô falando. Ela se sente protegida, né? Então, ela vai puxar o saco do sensei, do professor, do sifu, do mestre, né? Ela vai fazer isso para ter uma proteção no dojo dos outros homens, para ter um tratamento diferenciado e privilegiado, e ela vai ter, e para ficar blindada. É isso que você vai ver. É isso, gente. Até mais, eu estou há 48 minutos aqui na bicicleta.